Meu marido sorria para os convidados como se fosse um rei, e eu segurava dentro da minha bolsa um pedaço de papel velho que valia mais do que todo o orgulho daquela família. Naquela noite, no casamento da filha dele, eu não ia implorar respeito. Eu ia entregar silêncio, embrulhado em verdade. Eu me chamo Beatriz, tenho 38 anos, sou o tipo de mulher que aprendeu cedo que carinho não paga boleto e que boa intenção não sustenta ninguém quando as portas se fecham. Meu mundo sempre foi simples trabalho, disciplina e a paz que eu construía com as minhas próprias mãos. Eu não nasci rica. Eu cresci em São Paulo, classe média, com pai, que repetia a mesma frase toda vez que alguém fazia graça com dinheiro. Filha, a gente não corre atrás de status, a gente corre atrás de estabilidade. E por ironia do destino, eu casei com um homem que vivia justamente do contrário. Roberto era engenheiro civil. Nome forte, postura forte, família mais forte ainda. Ele gostava de falar da família como se fosse uma empresa, os Almeida o sobrenome, o patrimônio. Eu entrei nessa casa achando que casamento era parceria. Descobri com o tempo que naquela família casamento era contrato emocional. Você entra e paga a vida inteira com gratidão forçada. Foram 12 anos. 12 anos de pequenas coisas. Não agressões visíveis, não escândalos. Pior, 12 anos de desprezo polido, do tipo que ninguém denuncia, porque ninguém acredita. E no centro desse teatro estava sempre ela. Dona Sônia, minha sogra. Elegante, boca fina, olhar de quem mede você por dentro. Ela não precisava levantar a voz para humilhar. Ela fazia isso com uma frase curta, no tom certo, no momento certo. O tipo de mulher que te chama de querida como se estivesse cuspindo. Mas o que mais doía não era ela. Era o Roberto. Porque Roberto me defendia em público e me diminuía em casa. Eu aprendi a reconhecer o roteiro quando a família dele estava presente, eu virava a esposa, uma peça decorativa. Quando a família ia embora, eu voltava a ser a mulher que precisa saber o seu lugar. O casamento da filha dele chegou como chega sempre com pressa, com lista de exigências e com aquela sensação de que eu estava entrando em um evento onde eu só podia sorrir e obedecer. Luana, a filha do Roberto, tinha 24 anos. Acabara de se formar na FGV. Bonita, educada, aparência perfeita para foto e currículo. Por fora, sempre foi gentil comigo. Nunca me destratou diretamente. Mas eu sabia ler o que não era dito. Ela cresceu ouvindo que eu não era de verdade na família. Não por maldade dela, por influência. A mãe da Luana morreu cedo, e o luto naquela casa virou algo proibido, um nome que ninguém falava, uma gaveta trancada. Eu tentei ser presença sem invadir, e com o tempo eu percebi não importa o quanto você se esforce. Algumas pessoas só te toleram enquanto você não brilha. O casamento dela seria num sítio na região metropolitana de São Paulo, daqueles lugares caros com gramado, aparado como tapete salão de vidro e luz amarela pendurada em árvore. Uma estética rústico-chique que parece simples, mas custa uma fortuna. No convite estava escrito com orgulho 250 convidados. Eu vi a movimentação de longe e soube que seria uma noite longa. Os padrinhos chegavam de terno bem cortado. As madrinhas pareciam ter saído de vitrine, vestido justo salto alto cabelo, com brilho de salão. A mesa de doces era um altar brigadeiro de colher bem casado, embrulhado em fita bolo alto com flores delicadas, taças de cristal que ninguém em casa usava no dia a dia. E eu fui no meu lugar de sempre discreta. Vestido midi elegante, cabelo preso, brinco pequeno. Uma bolsa cara assim porque eu aprendi que naquela família, se você não parece adequada, eles te esmagam sem dó. Mas o que eu carregava dentro dela não era status. Era outra coisa. Uma caderneta de poupança antiga. Velha mesmo. Capa gasta, papel amarelado, daquelas que muita gente hoje nem reconhece. Eu abri aquela conta ainda jovem quando minha vida era um quarto pequeno e uma rotina cansada.
Na época, eu fazia depósitos como quem coloca tijolos invisíveis em uma casa que ninguém via. Pouco a pouco, sempre. Ninguém dentro daquela casa conhecia o valor real do que eu construí sozinha, porque para eles, dinheiro de verdade era herança, era carro importado, era nome em placa. O meu dinheiro era silêncio. Eu mantive aquela poupança por 15 anos com uma teimosia que beirava orgulho. E o saldo, hoje, já passava de R$ 400 mil, dependendo do mês da correção da maneira como você olha. Não era fortuna de novela, mas era o tipo de valor que muda o destino de alguém comum. E, principalmente, era o tipo de valor que revela quem está acostumado a fingir que tem. Eu não planejei aquilo para fazer show. Eu planejei porque eu conhecia a Luana. Ela estava prestes a se casar com um rapaz bom trabalhador, mas jovem. E eu sabia como começa aluguel móveis, prestação, cartão, parcelamento. A vida real chega cedo. Eu queria entregar a ela um começo sólido, algo que não dependesse do Roberto, nem da dona Sônia, nem da família. Eu queria que a Luana tivesse um lugar seguro, mesmo que ela nunca me desse amor de volta. Eu já tinha aceitado isso. O que eu não tinha aceitado era continuar sendo tratada como menos. A tarde caiu. A cerimônia terminou na capela do sítio com música bonita e foto de gente sorrindo demais. Eu vi Roberto cumprimentar convidados com aquela postura ensaiada de homem importante. Eu vi Dona Sônia circular como dona do lugar. Eu vi Luana posar com um vestido branco impecável, como se não tivesse dúvidas, como se tudo fosse só beleza. E eu vi em alguns momentos o olhar de Luana me procurar. Como quem procura aprovação. Ou como quem procura garantia. Eu não fui até ela antes do momento certo. Eu esperei. Eu sempre esperei. Quando começou a fase dos cumprimentos, quando os noivos ficam parados recebendo gente, eu senti a bolsa pesar no meu braço. Não pelo objeto, pelo que ele significava. Eu passei perto do bar. Vi o balde de gelo cheio de garrafas caras. Vi garçons segurando bandejas como se fossem parte do cenário. Vi uma madrinha rindo alto e o riso dela ecoou como uma coisa vazia. Eu ouvi Dona Sônia falando com uma tia sem perceber que eu estava próxima. Ela se acha, né, Dona Sônia disse baixinho, sempre com esse ar de mulher forte. Forte é quem nasce com patrimônio. A tia soltou um riso curto. Roberto também ouviu e não fez nada, só ajeitou a gravata. E ali naquele segundo eu entendi uma coisa simples naquela família eu poderia dar o mundo. E ainda assim seria chamada de coisa de fora. Eu respirei. O silêncio não doeu mais, virou ferramenta. Eu caminhei até Luana. Ela estava cansada, mas sorria para todos. Quando me viu chegando, o sorriso dela ficou mais contido, mais verdadeiro. Eu não falei muito. Porque eu aprendi que em lugar com muita gente, palavra vira faca na sua própria garganta. Eu só segurei a mão dela por um instante. E senti que a mão dela tremia. A bolsa estava no meu braço, a caderneta lá dentro pronta. Eu ia tirar, entregar e sair de cena. Sem palco. Sem discurso. Só uma decisão. Foi quando eu vi Roberto se aproximar por trás do ombro dela. Ele olhou para mim. E o olhar dele não era de marido. Era de alguém que estava prestes a me impedir. A boca dele abriu como quem ia falar alguma coisa. E Dona Sônia chegou junto, sorrindo demais, perto demais com aquela energia de quem gosta de controlar a narrativa. Eu senti o ar mudar. E pela primeira vez naquela noite eu soube o meu presente não ia ser só um presente, ia ser um teste. E alguém ali não estava pronto para ele. Eu abri a bolsa devagar, sem pressa. Não porque eu queria chamar atenção, mas porque eu conhecia aquele tipo de gente, quanto mais simples o gesto, mais eles se irritam. Eles preferem o escândalo porque no escândalo eles conseguem te pintar como louca. No silêncio, eles não conseguem. Eu puxei a caderneta de poupança antiga. Ela parecia pequena na minha mão. Capa marrom, bordas gastas, um elástico fino prendendo as páginas. Coisa que você veria na gaveta de um avô, não numa mesa de presentes com fitas douradas. Luana olhou para o objeto com um susto leve, como se tivesse reconhecido alguma coisa sem saber o quê.
um reflexo, uma memória que não chegou inteira. Eu aproximei e coloquei na mão dela. A minha voz saiu baixa, simples. É um começo sólido. Só isso. Eu não fiz discurso sobre vida, não falei de amor, não tentei ganhar aplauso. Luana segurou a caderneta com cuidado e por um segundo o rosto dela amoleceu. Aquele tipo de emoção discreta que nasce quando alguém te dá algo sem pedir nada em troca. Mas dentro daquela família, nada tinha permissão de ser puro por muito tempo. Roberto apareceu no mesmo instante como se estivesse esperando exatamente esse momento. Ele nem perguntou, nem tentou entender, só tomou. Ele arrancou a caderneta da mão da filha com uma rapidez que parecia mais raiva do que surpresa e levantou o objeto na altura do rosto como se estivesse segurando uma prova de humilhação. Os olhos dele passearam pela capa, depois pelo meu vestido, depois pela minha cara. O sorriso veio torto. Um sorriso de homem que gosta de ter plateia. O barulho do salão continuava música sertaneja baixinha, taças, se chocando risos. Mas naquele pedaço de chão, bem ali, o ar ficou pesado. Roberto falou alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Isso aqui, sério. Dona Sônia se aproximou ao lado dele com taça de espumante na mão, brilho de festa no rosto e veneno no tom. Ela olhou a caderneta como se olhasse uma coisa suja. Os padrinhos mais próximos diminuíram o sorriso. Alguns fingiram mexer no celular. Um garçom passou e fez de conta que não viu nada. Roberto deu uma risadinha curta e virou o corpo na direção do bar onde o balde de gelo estava cheio de garrafas caras. Eu vi o rótulo laranja de um champanhe que eu nunca compraria não por falta de dinheiro, mas por falta de vontade de provar algo para alguém. Ele caminhou 2 passos. Eu não o segui, eu só assisti. A mão dele foi firme e certeira, como se aquilo fosse um gesto ensaiado. E então, sem hesitar, ele jogou a caderneta dentro do gelo entre as garrafas e as pedras transparentes. O som foi pequeno, um ploque molhado. Mas o impacto foi enorme. Roberto levantou a voz com prazer na crueldade. Lixo tem que voltar pro lixo. O riso de Dona Sônia veio junto alto demais. Um riso de mulher que só se sente viva quando alguém abaixo dela sangra. Ela completou olhando ao redor, buscando cumplicidade nos olhares. Você fez a gente passar vergonha, Beatriz. Sempre com essas coisas de pobre. Algumas pessoas deram risada por reflexo, não porque acharam engraçado, porque sentiram medo de ficar contra a família certa. Eu reparei numa coisa, as risadas vinham mais dos jovens, dos que não entendiam o peso do que estava acontecendo. Os mais velhos ficaram quietos. Porque gente velha sabe dinheiro guardado em silêncio vale mais do que dinheiro exibido em mesa. Luana, a noiva, ficou com o buquê preso no peito sem reação. A boca dela abriu levemente e fechou de novo. Ela olhou para o pai, depois para a avó e depois para mim. E eu vi o que ela estava pensando sem ela dizer. Eu devia agradecer, ou eu devia fingir que isso é normal. Eu não dei a ela esse peso. Eu não fiz cara de vítima. Eu não pedi respeito. Eu só caminhei até o balde de gelo. A música continuou tocando. Alguém lá atrás gritou viva os noivos tentando salvar o clima. E esse foi o momento mais triste, perceber que as pessoas preferem manter a festa do que interromper uma humilhação. Eu me agachei com calma. Enfiei a mão no gelo. A água gelada subiu no meu pulso. Eu senti a pele arrepiar, mas não foi desconforto. Foi uma sensação estranhamente limpa. Eu puxei a caderneta de volta. Ela estava encharcada, pingando, as páginas grudadas. Eu tirei um lenço de seda da bolsa, o mesmo que eu usava para tirar maquiagem em dias longos ou limpar uma gota de café da minha camisa. Coisa de mulher que aprendeu a não depender de ninguém. Sequei a capa com cuidado. Não por carinho no objeto, mas por respeito ao que ele representava, anos de disciplina de trabalho de vida sem plateia. Roberto me encarou. Ele queria que eu explodisse. Ele queria que eu quebrasse na frente de todo mundo. Eu não dei esse presente a ele. Eu só levantei. A água ainda escorria do meu pulso. Dona Sônia fez um gesto com a mão como se eu fosse poeira.
Tira isso daqui. Vai, não estraga o dia da minha neta. Foi a primeira vez que eu ouvi ela chamar Luana de neta com aquele orgulho alto. Eu entendi por que era o dia em que ela precisava reafirmar poder. Eu olhei para Luana uma última vez. Ela não falou nada, mas os olhos dela estavam diferentes. Não era gratidão, ainda não. Era algo mais confuso. Um tipo de medo misturado com curiosidade. Como se ela tivesse percebido que o que estava sendo jogado no gelo não era coisa de pobre. Era algo que mexia com o pai dela. E isso dentro daquela casa era raro. Eu virei as costas. Caminhei pelo salão sem pressa. Eu senti olhares queimando nas minhas costas. Alguns de pena, alguns de julgamento, alguns de prazer. Eu passei pela mesa de doces onde o brilho dos bem-casados parecia insulto. Passei pelos carros no estacionamento brilhando como medalhas Porsche, Range Rover, SUV enorme. A vida inteira naquela família era assim aparência como armadura. Eu cheguei ao portão do sítio. Do lado de fora, num canto mais escuro, havia um homem sentado sob uma árvore. Magro cabelo grisalho, jaqueta velha, um saco plástico ao lado. Ele observava o movimento como quem aprende a sobreviver, olhando o que não é dito. Aquela cena era comum demais em São Paulo para fingirem que não existe. Eu caminhei até ele. Ele me olhou com desconfiança imediata, como quem já foi enganado por caridade falsa. Dona... Desculpa, eu não tô pedindo. Eu não deixei ele terminar. Eu estendi a caderneta. A minha mão estava firme. Isso é seu agora. Ele piscou sem entender. Os dedos dele tremiam quando tocaram no objeto molhado. Mas, isso aqui... Eu assenti uma vez só. Sem explicação, sem história, sem emoção forçada. Ele olhou em volta com medo de alguém vir arrancar da mão dele. Eu sabia que viriam. Só não sabia quanto tempo levaria. E eu não fui embora com raiva. Eu fui embora com uma sensação muito mais perigosa, controle. Porque naquele minuto eu entendi que a humilhação deles tinha aberto uma porta. E quando uma porta abre, o vento entra. Eu dei 2 passos para trás, já virando para voltar ao salão. E ouvi lá dentro o som que eu reconheci sem precisar ver. O barulho de gente correndo para não perder algo. Eu voltei para dentro do sítio como se nada tivesse acontecido. Era isso que mais incomodava naquele tipo de gente, quando a sua humilhação não consegue te tirar do eixo. A música ainda tocava. O sertanejo seguia no volume certo, como se a festa tivesse vida própria e ninguém tivesse coragem de admitir que alguma coisa tinha quebrado. Garçons passavam com bandejas cheias, sorrisos treinados, olhos desviando. Mesa de doces intacta, bolo intocado, fotos sendo feitas. Por fora tudo igual. Por dentro eu sentia o ar diferente. Quando você vive tempo demais numa casa, onde tudo é aparência, você aprende a detectar o instante exato em que o verniz começa a rachar. Não é um grito, não é um tapa. É uma mudança pequena, gente falando mais baixo, uma madrinha olhando para o outro lado, um padrinho deixando o copo parado. Eu caminhei até um canto mais discreto perto das mesas como se eu só quisesse respirar. Dona Sônia continuava no centro rodando como uma rainha em território próprio. Roberto também. Ele ria alto demais, abraçava gente demais, fazia questão de mostrar que estava bem. Mas eu reparei numa coisa que quase ninguém percebeu. Ele passou a mão no bolso do paletó 3 vezes em menos de 1 minuto. Não era vaidade. Era nervo. Luana estava com o noivo perto da pista. Ele tentava manter o clima, sorria para as fotos, falava no ouvido dela. Mas Luana já não tinha o olhar de quem está vivendo o melhor dia da vida. Ela olhava para o pai em intervalos curtos, como quem tenta entender onde exatamente estava a armadilha. Eu não fui atrás dela. Eu não queria puxar Luana para o meu lado com palavras. Eu queria que a vida fizesse o trabalho sozinha. Quando a verdade chega sem você empurrar, ela entra mais fundo.
Eu sentei numa mesa vazia por alguns segundos. Peguei o guardanapo e sequei melhor meu pulso. A água do balde de gelo ainda tinha deixado a pele arrepiada. Era um frio físico, mas o que eu sentia dentro era diferente. Era aquele tipo de serenidade dura que vem quando você finalmente para de pedir. Eu ouvi duas senhoras mais velhas comentando atrás de mim em voz baixa. Antigamente poupança era coisa séria. Uma delas disse. Hoje o povo acha que dinheiro é só cartão e foto. A outra respondeu. Eu não virei, eu só guardei aquilo, porque eu sabia que naquela festa os mais velhos seriam os primeiros a entender o tamanho da humilhação. Não pela cena, pelo símbolo. Roberto conseguiu me achar com o olhar do outro lado do salão. Ele me encarou por um segundo como se estivesse decidindo se vinha brigar de novo. Dona Sônia falou alguma coisa no ouvido dele. Eu vi ele fazer que não com a cabeça. Era isso que eu queria. Que ele ficasse dividido. Homem que se acha dono do jogo não sabe lidar quando perde o controle da própria narrativa. A festa seguiu por mais alguns minutos, mas já não era a mesma. Até os risos pareciam mais curtos, mais tensos, como se alguém estivesse rindo só para manter a máscara. Foi aí que eu vi o primeiro sinal de que o meu gesto tinha atravessado o portão. Um garçom jovem com colete preto e gravata fina entrou apressado pela lateral do salão. Ele olhou em volta como quem procura alguém específico. A expressão dele não era de quem derrubou bandeja. Era de quem encontrou um problema que não cabe no manual. Ele se aproximou do coordenador do evento, aquele tipo de homem que anda com fone no ouvido e fala com a mão na cintura. Os dois trocaram poucas palavras. O coordenador olhou para Roberto, e Roberto, na mesma hora, mudou o rosto. Foi uma transformação rápida. O sorriso apagou. Os olhos ficaram mais duros. O maxilar travou. Ele deu 2 passos rápidos na direção da entrada. Dona Sônia foi atrás indignada, como quem não aceita que algo aconteça sem a permissão dela. E foi nesse momento que eu soube o homem lá fora tinha se movido. A porta de vidro do salão abriu. O vento entrou trazendo cheiro de mato molhado e noite. E com o vento entrou também um desconforto que parecia queimar a pele de todo mundo. O homem de fora apareceu na entrada. Não era um invasor como o filme. Era só um homem cansado de roupa antiga, postura encolhida, segurando algo nas mãos como quem segura uma coisa que pode ser tomada a qualquer segundo. Ele não avançou de cara para o meio. Ele ficou no limite perto do batente com olhos assustados e um passo pronto para recuar. Mas o salão inteiro viu. Porque um corpo que não combina com o ambiente grita mais do que qualquer música. Ele levantou a mão sem saber para quem e falou num tom alto o suficiente para atravessar a primeira fileira de mesas. Desculpa, eu tô procurando uma senhora Dona Beatriz. Foi como se alguém tivesse desligado metade da festa. Os padrinhos pararam de mastigar. As madrinhas pararam de sorrir. O som ficou estranho porque a música continuava, mas as vozes sumiram. Roberto chegou perto dele rápido demais, com pressa de apagar aquilo, antes que virasse assunto. Dona Sônia veio atrás com a cara vermelha de raiva. O homem segurava a caderneta na mão. Molhada, ainda com a capa marcada. Era um detalhe pequeno, mas a água escorrendo do papel parecia uma prova viva de que algo tinha sido jogado fora. Eu fiquei onde estava. Eu não fui correndo. Eu não precisei. O homem olhou para Roberto primeiro como se tivesse medo dele por instinto e depois procurou meu rosto no meio da multidão. Quando ele me achou, os ombros dele relaxaram um pouco. Ele caminhou 2 passos para dentro e estendeu a caderneta com cuidado, como se devolvesse algo que nunca deveria ter recebido. Senhora, a senhora me deu isso, mas eu acho que é engano. Ele disse mais baixo agora. Tem um número aqui. É muito dinheiro. O barulho de murmúrio começou como chuva fina. As pessoas não ouviram números, mas ouviram muito dinheiro. E isso em festa de família rica é como sangue no chão. Todo mundo finge que não viu, mas ninguém consegue parar de olhar. Roberto tentou pegar da mão do homem na mesma hora. Não como quem pede, como quem toma.
O homem puxou para trás num reflexo de medo. O movimento foi rápido e instintivo. Não era coragem, era sobrevivência. Dona Sônia perdeu qualquer elegância e soltou alto sem filtro. Tá vendo? É isso que você trouxe para dentro, miserável ladrão. Algumas pessoas engoliram seco, outras abaixaram a cabeça. Eu vi Luana dar um passo para a frente. O buquê tremia na mão dela. Ela olhava para o pai como se pela primeira vez enxergasse o homem sem maquiagem social, porque Roberto não estava preocupado com a festa nem com o escândalo. Ele estava preocupado com a caderneta. E essa diferença é o que destrói qualquer mentira. Luana não disse nada, mas o olhar dela era um tipo de pergunta que não precisa de voz. Por que meu pai tá assim? O noivo se aproximou dela com cuidado, tentando proteger a imagem do casal. Ele tocou no braço dela como quem diz, fica quieta, depois a gente resolve. Só que Luana não tirava os olhos da cena. O homem segurou a caderneta mais perto do peito como se guardasse um segredo dentro dela. Ele respirou forte, constrangido por estar no centro de algo que não entendia. Eu não queria confusão, ele murmurou. Eu levantei devagar. Não rápido, não teatral. Quando eu fiquei de pé, o salão inteiro me olhou como se esperasse que eu gritasse, acusasse e desabasse. Eu não dei isso. Eu caminhei até a entrada e parei a uma distância respeitosa do homem. Peguei a caderneta com 2 mãos com calma, e naquele silêncio eu fiz o gesto mais simples do mundo. Coloquei o papel molhado na minha própria palma como se fosse só um objeto. Mas todo mundo ali sabia que não era só um objeto. Roberto tentou manter o controle da voz, mas falhou. A palavra saiu como uma cuspida. Você enlouqueceu? Eu encarei ele por um segundo e não respondi. Porque minha resposta não precisava de som. Ela estava na cara dele. Quem enlouqueceu foi quem jogou fora. Dona Sônia deu um passo na minha direção ofegante de raiva. Você está fazendo isso de propósito. Você quer acabar com o casamento da minha neta. Eu olhei ao redor. Vi os convidados segurando o olhar como quem segura prato para não cair. Vi gente gravando escondido. Vi gente sussurrando poupança antiga. Quanto será essa mulher? É quem trabalha. Ele não tem nada. E eu vi uma coisa importante. A festa já tinha acabado por dentro. O resto era som. Luana, ali na frente de todo mundo, apertou o buquê e falou quase sem voz. Pai, isso é dela? Roberto travou. E quando um homem travou diante da própria filha, é porque a mentira ficou grande demais. Eu senti que o meu plano avançava sem eu mover um dedo. O salão começou a se dividir em 2 tipos de pessoas, as que defendem o poderoso por hábito e as que reconhecem a verdade por instinto. Eu virei levemente a caderneta na mão, como quem confere um detalhe, e percebi o que realmente importava ali. Não era a poupança. Era o fato de que Roberto tinha construído a masculinidade dele em cima da ideia de que eu era menos. E agora, diante de todos, ele estava sendo forçado a encarar que o menos tinha mais chão do que ele. Roberto deu mais um passo mais agressivo e esticou a mão de novo como se pudesse tomar à força. E eu entendi que a próxima cena não seria mais sobre humilhação, seria sobre desespero. Roberto esticou a mão de novo. Não era mais o gesto de um pai corrigindo uma situação, era o reflexo feio de alguém que viu o próprio controle escapar pela fresta. Eu segurei a caderneta firme, mas não puxei para mim como quem disputa. Eu só não entreguei. O homem que eu tinha encontrado no portão magro grisalho com uma vida inteira nos ombros recuou um passo, não por covardia, por instinto. Quem vive na rua aprende rápido quando o rico perde a compostura, a culpa sempre cai no pobre. Roberto tentou agarrar o pulso dele. O homem se encolheu, mas levantou o queixo num esforço raro. E então ele disse uma frase simples, feia de verdade, sem enfeite. Eu já tirei foto, já mandei pro meu sobrinho. Ele entende dessas coisas. Não foi ameaça, foi defesa. O salão inteiro ouviu tirei foto como se tivesse ouvido não dá mais para apagar. Roberto congelou por meio segundo. Só meio. Depois veio o pânico disfarçado de autoridade.
Ele virou o rosto para os convidados, tentando encaixar uma versão que não o colocasse como vilão. Mas eu estava olhando para ele de perto, e eu conhecia aquele homem melhor do que qualquer padrinho ali. Eu reconheci quando ele calcula rápido, quando ele escolhe palavras para salvar a própria imagem, quando ele tenta transformar culpa em indignação. Dona Sônia do lado subiu um tom. Ela não sabia recuar, ela só sabia esmagar. Isso é armação, ela gritou. Essa mulher sempre foi desequilibrada, sempre quis aparecer. As pessoas mais novas ficaram tensas sem entender direito, mas os mais velhos ficaram com aquele silêncio pesado de quem já viu esse filme em família. Uma tia de cabelo branco bem penteado sussurrou perto da mesa. Caderneta antiga não é brincadeira, não. Um senhor com bigode, daqueles que sempre tem opinião sobre tudo, falou baixo para a esposa. Isso aí é dinheiro de verdade, não é cartão com limite. Eu não precisei dizer nada. A geração deles dizia por mim. O mestre de cerimônias lá na frente percebeu que a festa estava escorrendo pelos dedos. Ele baixou a música tentando organizar como se alguém organizasse uma humilhação dessas com um microfone. Os garçons ficaram parados com bandejas no ar sem saber se serviam ou se desapareciam. Luana estava imóvel, o buquê apertado, o rosto pálido. O noivo do lado tentava segurar o braço dela, mas era como segurar alguém que acabou de descobrir que a própria casa tinha um buraco. Eu senti o olhar da Luana em mim, não como carinho, não como gratidão. Como pergunta. Como medo. Como se ela estivesse olhando para uma porta que nunca tinha visto dentro da própria história. Roberto voltou a mim mais baixo agora, tentando resolver com a voz que ele usava em casa, a voz do "vamos conversar", quando na verdade ele queria mandar. Beatriz, para com isso. Você quer o quê? Eu encarei sem pressa. O salão inteiro esperando o barraco. E eu entreguei exatamente o oposto. Eu falei uma frase só, curta, fria, do tamanho certo para entrar na cabeça de quem estava assistindo. Você chamou de lixo e agora está correndo atrás. Foi como se eu tivesse colocado um espelho na frente dele. Roberto deu um sorriso duro, tentando transformar aquilo em provocação minha. Mas ninguém ali era mais bobo. Dona Sônia, irritada por sentir o chão escapar, apontou para mim como se eu fosse um vírus. Ela quer dinheiro. Sempre quis. Essa mulher entrou nessa família para isso. Eu poderia ter respondido com 1000 coisas. Eu poderia ter lembrado a Dona Sônia de todos os jantares em que ela me tratou como empregada bem vestida, de todas as vezes em que eu paguei coisas calada e ouvi que eu não ajudava em nada, de todas as piadinhas sobre pobre metida. Mas eu não precisava, porque o que derruba a gente assim não é a sua explicação, é a sua calma. Eu fiquei quieta, e a quietude virou acusação. Roberto tentou retomar o controle de vez, levantando a voz para o homem. Você sai daqui e devolve isso agora. O homem segurou o próprio peito, não a caderneta, como quem segura coragem, e repetiu teimoso. Eu não vou ficar com isso se não for meu, mas eu já mandei foto. Eu só não quero confusão. E foi nesse instante que um detalhe pequeno aconteceu e mudou tudo. Uma senhora elegante, madrinha antiga da família, deu um passo à frente. Ela tinha aquela postura de quem não precisa gritar para ser ouvida. Cabelo arrumado, vestido discreto, olhos firmes de mulher que já criou filhos e enterrou o orgulho de marido. Ela olhou para Dona Sônia primeiro, depois para Roberto. E disse em voz normal que atravessou o salão melhor do que microfone. Vergonha não é uma caderneta velha, Dona Sônia. Vergonha é humilhar quem trabalha. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio. Cheio de concordância engolida. Cheio de gente finalmente se permitindo pensar. Roberto ficou vermelho. E quando o homem fica vermelho em público, é porque a máscara dele está caindo. Eu senti que era a hora do meu plano avançar mais um passo, não com escândalo, mas com verdade simples. Eu levantei a caderneta um pouco sem mostrar números, sem virar para a câmera. Só o suficiente para que os mais velhos reconhecessem a capa e o peso daquilo.
Eu construí isso sozinha, eu disse sem drama, um pouco por mês, por anos. Não falei 400 mil, não precisei. O valor real naquele momento não era o saldo. Era o fato de eu ter construído alguma coisa. E o Roberto ali na frente de todo mundo ter tentado jogar fora. A fofoca começou como sempre começa, rápida, silenciosa e impossível de parar. Ela que bancou muita coisa, alguém sussurrou. Ele vive de pose? Outro respondeu. E ainda fala de pobre, uma terceira voz veio com nojo. O noivo de Luana, pálido, puxou ela para o lado preocupado. Não por amor naquele instante. Por medo de escândalo virar notícia de trabalho, virar conversa de cliente, virar sombra no começo da vida dele. Luana, porém, não conseguia sair. Ela estava presa naquele ponto exato em que a sua infância morre. Porque ela percebeu que o pai dela não estava irritado comigo por falta de respeito. Ele estava desesperado porque a festa dele tinha testemunhas. E testemunha é o que rico mais teme. Roberto percebeu que estava perdendo o salão. E fez o que homens assim fazem quando perdem o público, tentam levar a briga para um lugar sem plateia. Ele se aproximou de mim, quase encostando, e sibilou entre os dentes. A gente vai conversar lá fora? Eu não recuei, só olhei. A madrinha antiga ainda estava parada ali firme. O homem do portão segurava o próprio casaco como se ainda não acreditasse que tinha entrado numa festa de rico. Dona Sônia tremia de raiva, mas agora era uma raiva impotente, porque quando a plateia muda de lado, o veneno não funciona. Eu fiz um gesto pequeno para o homem. Não de vá embora, de tá tudo bem. Ele assentiu devagar e recuou para perto da porta, pronto para sair se alguém viesse em cima dele. Eu me virei para Luana por um segundo. Ela estava com os olhos molhados, mas não chorava. O tipo de dor que não sai porque ainda não encontrou lugar no corpo. E ali eu entendi algo importante. O meu revenge não era contra ela. Era contra a arrogância que sempre usou Luana como desculpa para me esmagar. Eu voltei o olhar para Roberto. Vamos, eu disse apenas. Nós saímos andando pelo corredor lateral do salão, passando pela parte onde ninguém tira foto, onde só tem sombra, caixa de som-fio e funcionário tentando sumir. O estacionamento estava cheio de carros caros brilhando sob luz amarela. Porsche, Range Rover, SUV preta, placa personalizada. Tudo gritando eu tenho. Roberto parou entre dois carros como quem escolhe um ringue. Ali, sem música, sem doce, sem plateia, ele deixou a máscara cair de vez. O rosto dele não era mais do marido sorridente. Era do homem que percebeu que pode perder o que mais ama, a imagem. Ele passou a mão no rosto e soltou rápido baixo. Você quer acabar com a minha vida? Eu olhei para ele com a mesma calma de sempre. Você acabou com a sua vida quando me tratou como lixo. Ele respirou forte e irritado. Para de fazer cena. Quanto você quer? A pergunta dele foi a coisa mais reveladora da noite. Ele não perguntou por quê. Ele perguntou quanto. Eu fiquei em silêncio por um segundo. E nesse segundo eu senti que o final já estava escrito. Porque homem que acha que tudo se resolve com dinheiro não sabe o que fazer quando encontra dignidade. Roberto tentou se aproximar mais, os olhos brilhando de pânico. Beatriz, a gente resolve. Você fica quieta. Eu peço desculpa. Eu faço uma coisa boa para você. Eu não sorri. Eu só deixei a frase sair fria, sem força, e por isso mesmo mais cortante. Você não sabe pedir desculpa. Você só sabe comprar silêncio. O rosto dele se fechou. E eu vi o instante em que o pedido virou ameaça. Ele inclinou a cabeça e disse baixo, como veneno. Então você vai ver o que acontece quando você mexe com a minha família? O vento frio do sítio passou entre os carros. E eu entendi, o próximo passo dele não seria mais humilhação. Seria vingança. E agora eu tinha que escolher: ou eu recuava, ou eu terminava o que eu comecei sem barulho e sem medo. Eu não respondi à ameaça do Roberto. Não porque eu não ouvi, mas porque em 12 anos eu aprendi que a pior coisa que você pode fazer com um homem como ele é não reagir,
Ele precisa da sua reação para justificar a crueldade dele. Sem a sua reação, ele fica sozinho com a própria feiura. Eu virei as costas e voltei para o salão. A festa estava diferente. Não tinha mais energia de celebração. Tinha energia de fofoca contida, de gente observando e medindo cada movimento. E mesmo assim, o som continuava como se alguém estivesse tocando música em cima de um velório para não aceitar o fim. Eu caminhei até a mesa onde eu tinha deixado meu celular, sentei, respirei e esperei. Porque eu sabia o Roberto não iria me enfrentar ali dentro de novo. Ele já tinha visto que a plateia não era mais dele. Ele ia escolher outro caminho. E ele escolheu. Dona Sônia apareceu primeiro. Ela veio dura com o rosto tenso, segurando a taça como se fosse um troféu. Parou do meu lado e falou num tom baixo, sujo. Você já fez o suficiente, agora some. Eu nem levantei a cabeça. Eu já ia embora mesmo. Ela se irritou porque não encontrou briga. Você acha bonito fazer isso no casamento da menina? Eu finalmente levantei o olhar só o suficiente para ela entender que eu não tinha mais medo. Bonito foi o seu filho jogar meu presente no gelo. Dona Sônia engoliu a raiva e trocou de estratégia, como sempre fazia quando percebia que o ataque direto não funcionava. Ela baixou a voz e tentou a manipulação que ela usava com todo mundo. Beatriz, você é inteligente. Você sabe como funciona a vida. A gente mantém as coisas dentro de casa. Eu sorri sem humor. Dentro de casa vocês sempre fizeram. Fora de casa é que dói, né? O rosto dela ficou vermelho de ódio. Você não vai sair dessa ilesa. Eu só peguei minha bolsa. Eu nunca estive ilesa aqui dentro. Eu só estava calada. Eu me levantei e caminhei em direção ao portão do sítio. Eu não queria mais ficar naquele lugar. Eu já tinha visto o suficiente. A humilhação tinha virado desespero, e desespero, quando não encontra saída, vira algo mais perigoso. Lá fora, o homem grisalho ainda estava por perto, como eu imaginei. Ele não tinha ido embora porque não tinha para onde ir. Ele estava encostado numa árvore, segurando a caderneta, como se segurasse um pedaço do próprio destino. Quando me viu, ele se levantou rápido, nervoso. Senhora, eu atrapalhei tudo. Eu cheguei perto e falei com firmeza, mas sem dureza. Você não atrapalhou nada, você só apareceu. Ele olhou para o chão. Eles gritaram comigo. Eu fiquei com medo. Eu sei. Eu estendi a mão calma. Me dá só um minuto. Ele hesitou. Depois me entregou a caderneta com cuidado. As páginas ainda estavam úmidas. A capa marcada pela água do gelo. Eu não olhei números, eu já sabia o valor, eu olhei para dentro como quem procura outra coisa. E encontrei. No meio das páginas, preso como segredo antigo, havia um papel dobrado, pequeno, amarelado, com uma letra fina. Eu não abri ali na frente dele, porque eu não queria que aquilo virasse espetáculo. Eu guardei o papel no bolso interno da bolsa. A caderneta eu devolvi para ele do mesmo jeito que eu tinha dado antes. Guarda com você, só por hoje. Ele arregalou os olhos. Mas, e se eles pegarem? Eu aproximei um pouco baixinho, como alguém que dá instrução de rua. Então você fica onde tem câmera, e se alguém encostar em você, você grita. Eu não tô te largando. Ele assentiu devagar. Eu tirei uma nota do bolso e coloquei na mão dele. Come alguma coisa, água, e fica por perto. Eu volto já. Ele apertou a nota como se fosse muito mais do que dinheiro. Eu caminhei até o estacionamento, peguei meu carro e saí do sítio com o coração mais frio do que quando cheguei. Não era tristeza, era decisão. Eu dirigi em direção ao meu apartamento em Higienópolis. Ruas conhecidas, luzes de poste, o mesmo trânsito leve de madrugada. São Paulo parecia indiferente ao drama de uma festa rica. E isso era perfeito. Porque a vida real não para assistir o ego de ninguém cair. No elevador eu não olhei o espelho. Eu não precisava confirmar meu rosto. Eu sabia exatamente quem eu era. Entrei no meu apartamento, tirei os sapatos, deixei a bolsa na bancada da cozinha e só então abri o papel dobrado que eu tinha encontrado. A letra era feminina, fina, direta, como alguém que escreve rápido antes de alguém chegar.
Era a letra da mãe da Luana. Eu soube na hora mesmo sem ter visto essa letra antes, porque aquilo tinha verdade demais. O papel dizia em poucas linhas algo que não era poesia, era instrução. Algo como: se um dia isso estiver nas mãos da minha filha, ela vai saber que não foi esquecida. E abaixo, um número anotado, um código e uma frase curta. Não confie em ninguém da família dele. Eu senti o ar sair do meu peito devagar. Não porque eu estava emocionada, mas porque eu finalmente entendi por que o Roberto ficou desesperado. Aquele papel era uma bomba silenciosa. Não era só dinheiro. Era prova de que alguém anos atrás já sabia que aquela família era capaz de apagar uma mulher. Eu fiquei alguns segundos parada na cozinha com o papel na mão. E naquele silêncio, eu fiz o que eu sempre fiz quando o mundo tentava me confundir. Eu organizei o próximo passo. Eu peguei meu celular e escrevi uma mensagem curta para Luana. Sem carinho exagerado, sem julgamento, só verdade. Eu encontrei algo dentro da caderneta. É da sua mãe. Se você quiser saber, me encontra amanhã cedo, sem seu pai, sem sua avó. Eu não mandei áudio. Eu não expliquei. Eu só mandei a frase e deixei. Depois eu abri uma garrafa de vinho tinto, um gole pequeno, não para comemorar, para marcar que eu estava em casa no meu território onde ninguém gritava comigo. Meu celular vibrou. Mensagem do Roberto. Curta, seca. Você tá brincando com fogo? Eu olhei para a tela e não senti medo. Eu apaguei. Bloqueei. E fui até a janela. São Paulo lá embaixo era só luz e distância. Um monte de gente vivendo a própria vida sem saber do drama em um sítio caro. Eu respirei e pensei fria. Eles escolheram o lixo, eu escolhi a dignidade. Na manhã seguinte eu sabia que Luana ia aparecer. E eu sabia que quando ela lesse aquele papel, não seria mais sobre casamento. Seria sobre mãe. E sobre quem dentro daquela família tinha roubado dela o direito de saber. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te faço um pedido simples. Não guarde silêncio quando te humilharem por algo que você construiu com dignidade. Escreve aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo no Brasil, em Portugal ou em qualquer lugar da Europa. E se você já viveu uma injustiça dentro da própria família, compartilha. Às vezes a gente acha que está sozinho, até perceber que muita gente também precisou se levantar sem fazer barulho. Se inscreve no canal e volta amanhã. Aqui a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.